Cumprimento a todos em nome do nosso presidente, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. O mundo virtual ele é mais pontual, né? Nós temos aqui a sala já com mais de 70 participantes. Talvez possamos iniciar esse lançamento desse anuário de tal forma a tentar até às 11, né? E encerrar esse lançamento tirando dúvidas e, eventualmente, abrindo espaço, né? Para que prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias possam fazer aos apresentadores, né, do conteúdo desse anuário, que, mais uma vez, seguindo a tradição já de longa data, estarão aqui conosco Jefferson Passos, presidente da Abrasf, que é a Associação dos Secretários de Finanças das Capitais, e a Giovana Victor, que é presidente do Fórum de Secretários de Finanças da FNP. Vão dividir a apresentação do conteúdo desse anuário. Então, para que a gente possa começar a nossa atividade, prefeito Isaías, eu peço para subir o vídeo de boas-vindas do nosso presidente Edivaldo Nogueira. Minhas queridas amigas prefeitas, bom dia, meus queridos prefeitos, bom dia, assessores, secretários presentes a esse momento muito importante na nossa trajetória da Frente Nacional de Prefeitos, que é o lançamento da revista Multicidades. Essa revista é muito importante, ela tem jogado um grande papel de ser o aglutinador dos dados sobre os municípios. É muito importante que a gente tenha dados sobre arrecadação, sobre despesas, sobre todos os elementos que compõem as finanças municipais, para que os municípios possam fazer os seus planejamentos, fazerem as suas atividades e planejarem o seu futuro. E a revista Multicidades, né, nessa parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, tem sido um instrumento muito importante no planejamento para as prefeituras de todo o país. Por isso é que eu quero dar as boas-vindas a todos, desejar um belo lançamento. E, em segundo lugar, agradecer a todos os parceiros que se envolveram na construção desse novo número, né? É o número 18, que cuida das finanças de 21 e 22, na perspectiva de 23. Que esse lançamento seja pleno de sucesso e que a gente tenha muitos êxitos e que a revista Multicidades permaneça viva por muitos e muitos anos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e um belo lançamento para todos vocês. Muito bem. Recado do nosso presidente, prefeito Isaías, prefeito Edson. Eu pergunto se nós temos algum outro prefeito ou prefeita na sala, apenas para se apresentarem. Então, saudar mais uma vez a presença de vocês aqui conosco e dizer o seguinte, prefeito Isaías, o anuário Multicidades, Giovana, Jefferson, demais secretários sabem disso, é um anuário, é a publicação mais importante que traz dados das finanças dos municípios numa linguagem mais fácil para todos analistas. José Roberto Afonso é assessor econômico da Frente Nacional de Prefeitos, um dos responsáveis pela lei de fiscal. E, num determinado momento, secretário André, nós perguntamos para o José Roberto, será que em algum outro país, né, há um compilado, né, um documento, né, tão detalhado como tem a Multicidades, que analisa as finanças de comportamento com série histórica tão longa, né, de outros. E a constatação que nós tivemos é que, infelizmente, não há precedentes. O José Roberto consultou uma rede de pesquisadores sobre federalismo, sobre finanças públicas no mundo, né? Alguns estados norte-americanos têm publicações parecidas com finanças dos municípios de determinados estados, mas uma publicação da Agência Nacional tão detalhada de finanças subnacionais, nós temos que enaltecer isso, né?
certamente o Multicidades é um anuário que figuraria, né, se não o mais importante, um dos mais importantes do mundo, do ponto de vista de elucidação, de análise das finanças dos entes subnacionais. Feita essa observação, vou fazer apenas mais uma para que a gente possa chamar os nossos patrocinadores e, na sequência, já Giovanni e Jefferson apresentando os dados do anuário. A observação, o fio condutor desta edição, que, mais uma vez, feita pela Ecos Consultoria, gostaria de agradecer aqui, saudar a presença do Alberto Borges e da Tânia, né, que são os sócios da Ecos Consultoria e que nos brindam com esta bela publicação há vários anos, é que os recursos estão indo na contramão da população. Esse é um mantra que a Frente Nacional de Prefeitos tem deixado a reflexão de todos os senhores, viu, prefeito Isaías? Porque no Brasil nós estamos passando por um processo de cada vez mais concentração da população brasileira nas médias e grandes cidades. As médias e grandes cidades crescem a sua população acima da média nacional e as cidades menos populosas têm, se não decréscimo, um crescimento abaixo da média populacional. Mas, do ponto de vista das receitas, as grandes cidades crescem menos e as cidades menos populosas crescem mais. Ou seja, numa série histórica de médio e longo prazo, é essa constatação que traz o Anuário Multicidades em vários capítulos que analisam várias receitas e despesas, traz essa constatação. O dinheiro, no nosso sistema federalista atual, prefeito Edson, ele vai na contramão da população. A população está crescentemente indo para cidades como Bar, Jacareí, São José dos Campos, cidades de porte médio e grande. Nem tanto as grandes. Rio e São Paulo já tem uma tendência de estabilização da população, mas é justamente as cidades médias que recepcionam a população das cidades muito pequenas. Afonso está aqui conosco, Ribeirão Preto cresce, obviamente, população, Linhares crescem numa proporção acima da média nacional. E os recursos não acompanham essa situação. De improviso, Kleber também, o Giovanni Jefferson e todos participam conosco aqui. Kleber Castro da Finance Consultoria, que presta assessoria econômica para a Frente Nacional de Prefeitos. Depois da fala de vocês, vai fazer alguns comentários também sobre o G100, que está permeada essa informação em todo o anuário. Aqueles que não conhecem, o G100 é um grupo de cidades populosas de baixa receita que surgiu, que foi instituído a partir dos dados que o Multicidades revelou. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não 15, 10 anos atrás, prefeitos de cidades que tinham receita per capita menor que R$1.000 habitante ano, a época média era de R$2.000, hoje é muito mais do que isso, mas, enfim, esses prefeitos de cidades médias com receita abaixo de R$1.000 habitante ano se organizaram para poder tentar identificar e se organizar como grupo e para evidenciar esse tema tão complexo do nosso federalismo, que é esse tratamento tributário injusto para cidades de médio porte, em geral na franja das grandes cidades, e que sobrevivem com recursos muito escassos. Passamos, então, a palavra para os patrocinadores, prefeito Edson. O senhor gostaria de usar a palavra, fazer alguma pergunta? O senhor está com o microfone desabilitado, prefeito. Eu estou no celular, mas desculpe, eu tentei colocar, já está ok. É isso aí, Gilberto. Desde que eu entrei na prefeitura em 2017, a gente acompanha esses dados, e naquela época o BAR estava no G100. O Márcio Lacerda, que era o presidente, até questionou o motivo de uma cidade que tem um polo industrial moveleiro, está no G100 do anuário, do Multicidades. E de lá para cá, não mudou muita coisa, não. O que você falou é uma verdade. Eu peguei dados da Fundação Getúlio Vargas há pouco tempo a respeito das finanças de Ubá. E, por incrível que pareça, em 2020, com toda essa confusão que teve em 2020, Ubá ficou entre as 10 piores cidades de Minas Gerais, não é da nossa macro-região, em arrecadação per capita. É lógico, a gente sabe que tem divergências enormes. Aqui nós temos pessoal do minério, pessoal de royalty, de
barragens de hidrelétricas, enfim, tem muito disso. Mas, de um modo geral, cidades de 5, 4 mil habitantes aqui na nossa região têm 3, 4 vezes mais recursos per capita do que o Ubá. Isso é uma discussão que a gente fica, às vezes, muito difícil de explicar, porque uma cidade de 120 mil habitantes não consegue uma arrecadação capaz de suportá-la. Isso é uma situação muito difícil que a gente sempre enfrenta. E nós não vemos nenhuma mudança estrutural que possa beneficiar as cidades médias. Quando eu falo de Ubá, eu cito também Conselheiro Lafayette, Coronel Fabriciano, Muriaé, aqui em Minas Gerais, só para ficar em algumas. Mas Ubá está sempre abaixo delas, porque o FPM, que é o nosso principal ativo financeiro, aquele que mais contribui com as nossas finanças, ele cresce totalmente em desacordo com a população. Quanto menor a população, maior é o FPM. E aí outras despesas que a gente tem e não consegue suportar, a gente tem que cancelar porque não existe recurso. Mas outra coisa que eu queria dizer é que em alguns, no último anuário, algumas cidades que constam no G100, assim, a princípio a gente nota lá que tem erro de digitação, algum erro, porque estão com valores muito baixos em alguns setores, se você comparar com anos anteriores. Nesse caso, eu sempre falo que nós, de Ubá, no meu ponto de vista, nunca saímos do G100 desde 2017. É uma outra questão que a gente tem que analisar, porque muitas vezes fica difícil aqui mostrar para a população o porquê que o município industrial, né, que é o primeiro polo moveleiro de Minas Gerais, o terceiro do país, não consegue recursos suficientes para ampliar o serviço. A gente faz apenas o que é básico, aquilo que tem que ser feito pela população, com baixíssimo investimento, e ficamos muito dependentes de emendas parlamentares, que nem sempre vem também na proporção que a gente espera. É só um comentário, mas reconheço um trabalho muito grande da FNP sobre esse assunto, acompanho sempre o Multicidades, é um local. Agora, o que eu precisaria, talvez, e já citei isso em outras vezes, é que esses dados, para quem não aparece entre as principais e entre as menores, nós não temos disponibilidade desses dados. É preciso você adquirir no mercado. Isso aí é uma outra questão que eu gostaria que a FNP analisasse para que todos os 5.570 municípios pudessem ter acesso aos dados dos seus municípios. Mas agradeço mais uma vez poder participar, agradeço o empenho de vocês todos, do presidente, de você, secretário executivo, de toda a sua equipe de analistas, para disponibilizar esse grande material para todos os nossos municípios. Mas, em cima disso, eu acho que algumas avaliações ainda são subjetivas, mas aquelas que são objetivas, como números, a gente precisa detalhar mais o porquê de estar acontecendo isso, principalmente com municípios médios, né? Você considera a capital nossa aqui de Belo Horizonte, ela tem mais do que o dobro da arrecadação per capita do nosso município, e ela é grande. Se considerar uma cidade de 3 mil habitantes, aqui ela tem 6 vezes mais a arrecadação do nosso município por habitante. É em cima disso que a gente sempre discute aí. Mas obrigado por poder participar desse evento. Nós que agradecemos, prefeito Edson. Todos aqui, os presentes nesse lançamento, podem imaginar, né, que combinamos isso antes, né? Nada disso foi combinado e essa palavra do prefeito Edson nos enche de orgulho no sentido de dizer que, de fato, essa publicação é muito utilizada, né, nas cidades brasileiras para reflexão a respeito do comportamento das finanças. Então, queria pedir licença a todos, né, para que nós pudéssemos aqui ouvir rapidamente os patrocinadores que sustentam, né, que nos ajudaram a financiar essa iniciativa, que nesse ano é a Volvo, a Tecno-IT, o Santander, o Sebrae e o Itaú. Alguns mandaram vídeos, outros representantes dessas instituições estão aqui conosco. O público, como vocês viram, né, é formado basicamente por secretários de Finanças, né, e Fazenda de todo o país, especialmente cidades médias. Nós passaremos primeiro para o vídeo da Volvo. Olá, senhoras e senhores. Como sabem, a Volvo vem oferecendo soluções de transporte público de qualidade e cada vez mais sustentáveis já há algum tempo.
É com grande satisfação que, em nome da Volvo, venho agradecer à Frente Nacional de Prefeitos pela oportunidade de patrocinar o Anuário Multicidades 2022, instrumento fundamental e necessário para um bom planejamento do transporte público para o país. Muito obrigado. Cleomar Rocha, diretor de Marketing e Inovação da TecnoIT, está conosco. Cleomar, por favor. Obrigado, Gilberto. Muito bom dia a todos. Dentro dessa perspectiva de necessidade de informação e dados, a TecnoIT, como a maior empresa brasileira especializada no desenvolvimento de cidades inteligentes, está não somente atenta, mas comprometida com o avanço desse segmento, e é por isso que nós temos uma satisfação enorme em sermos patrocinadores desse anuário da FNP, o Anuário Multicidades, que expressa esse ano essa situação de finanças nos municípios do Brasil. Nós acreditamos que essa demanda já apresentada pelo Gilberto de que há uma demanda crescente de soluções nas cidades, tem como resposta exatamente os projetos de cidade inteligente, e é por isso que nós acreditamos que pessoas mais tecnologia resultam justamente em inteligência para melhorar o desempenho, não apenas financeiro, mas de qualidade de vida da população brasileira. E estamos orgulhosos, sensíveis a todos esses parâmetros que começam a ser divulgados hoje, na certeza de que eles farão diferença, assim como nós todos estamos empenhados em realizar a diferença com projetos de cidades inteligentes, convertendo dados em informações e estes em inteligência para uma gestão mais eficiente de nossas cidades. Nosso cumprimento a toda a equipe que desenvolveu esse estudo e que agora nós apresentamos para a sociedade, sempre comprometidos com essa conversão de informação em inteligência. Obrigado. Muito obrigado, Cleomar. Obrigado pelo apoio da TecnoIT à publicação. E peço para veicular o breve vídeo também do Banco Santander. Olá, meu nome é Ana Paula Vescovi e eu gostaria, nessa oportunidade, de parabenizar a Frente Nacional dos Prefeitos pelo lançamento da 18ª edição da revista Multicidades, uma publicação importante que eu acompanho há muitos anos, e uma fonte fidedigna de informação para os municípios que os capacita a formular políticas públicas de qualidade, prestar melhores serviços aos seus cidadãos. Portanto, uma base de apoio para a cidadania brasileira. Por isso, nós do Santander apoiamos, parabenizamos e nos congratulamos com a iniciativa. Muito bem, depoimento da diretora de macroeconomia do Santander, né, que muitos aqui conhecem, obviamente, né, uma gestora também de finanças, hoje no setor privado, mas já dialogou muito conosco aí em outros momentos, né, quando participou de governos, né? Agora, pelo SEBRAE Nacional, está aqui conosco o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial, o DT, o Derli Cunha. Derli, bem-vindo. Ok, Gilberto, muito bom dia. Está me ouvindo bem? Sim, está ótimo o seu áudio. Ok, muito bom dia, Gilberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, representando o SEBRAE Nacional, em nome aí da nossa diretoria, especialmente do nosso diretor Bruno. Cumprimentar, mais uma vez, a FNP, parceira nossa e nossos parceiros. Essa parceria nossa vem de longo tempo e outras iniciativas também, mas o lançamento do anuário ele é muito importante. Eu vejo que, na verdade, é uma plataforma, é um benchmark para todos os municípios brasileiros, né? Poderem se ver em que estágio se encontram, isso é muito rico. Para o SEBRAE, os municípios brasileiros são aquilo que a gente chama dos nossos parceiros para poder levar a política pública voltada à micro e pequena empresa, já que, como todos nós sabemos, as micro e pequenas empresas estão nas cidades brasileiras, né? Estão na beira da rodovia, estão nos bairros, estão nas casas, enfim, é lá que elas estão, nos municípios brasileiros. E, portanto, manter essa relação que nós temos e fortalecer essa nossa relação é muito agradável para nós do SEBRAE. Então, queria, em nome desta instituição, parabenizar a todos, parabenizar aos editores e parabenizar pelo trabalho feito e cumprimentá-los e desejar um excelente evento.
Muito obrigado, Beli. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio do SEBRAE. Um abraço ao Bruno e toda a equipe aí no SEBRAE. Convidaria também Jorge Lima, superintendente de Relações Governamentais e Defesa do Consumidor do Itaú Unibanco. Jorge, fique à vontade. Obrigado pela palavra, Gilberto. Obrigado também. Gostaria de saudar a todos os prefeitos aí na presença do prefeito Edivaldo, presidente da FNP. O Itaú também se orgulha de ser patrocinador dessa edição do Anuário Multicidades. Sem dúvida, é um documento histórico, é um compilado de análise e informações sobre as finanças dos municípios que nos permite aí a todos, né, participarem aí das discussões e, principalmente nesse cenário pós-pandemia, identificar quais são os desafios e oportunidades. Então, a gente está sempre ciente aí das necessidades e demandas do município, somos parceiros também de vários aí, atuamos em mais de milhares de municípios aqui no Brasil. Então, gostaria de saudar e parabenizar a todos aí pela publicação e sucesso aí com o dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos os patrocinadores mais uma vez, em nome do presidente Edivaldo Nogueira. Passamos, então, à apresentação do anuário, né? Que, já existe em formato físico, está lindo, mais uma vez, já está disponível na página da Frente Nacional de Prefeitos para quem quiser baixar o anuário, e nós convidamos, então, Giovanni Jefferson para fazer a apresentação. Nós havíamos combinado 15 minutos, se for de 12 a 15, para a gente sobrar um tempinho para o Kleber fazer os comentários a respeito do G100 e tentarmos encerrar até às 11 horas, né? Que, conforme combinamos com todos. Giovana Victor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, para nós aqui é uma grande oportunidade poder apresentar o Anuário Multicidades. Nós que estamos aqui já desde 2019, presidindo o Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional dos Prefeitos. Dizer da importância, eu acho que o prefeito Edson foi muito feliz, Gilberto e demais colegas, quando ele diz que o G100 apareceu do Multicidades. Então, quando a gente se aprofunda, quando colocamos luz ao que a realidade, nós podemos enfrentar de uma forma mais clara, mais pragmática e mais objetiva os desafios impostos aos entes subnacionais aqui no nosso país. Eu vou fazer uma apresentação breve. Nós começamos discutindo o equilíbrio fiscal, vamos passar para a questão do caixa, receitas e despesas, discutir alguns cenários, falar um pouco sobre o crescimento da receita vis-à-vis a faixa populacional dos municípios, e depois vamos tratar um pouquinho das despesas, né? As despesas por função e de que forma elas evoluíram também no período de 2021. No fundo, a gente começa dizendo que hoje o retrato de 2021 apresentado pelo anuário, 18º anuário, e aí parabenizar a Ecos pelo extraordinário trabalho, a responsabilidade com que trata esses dados, a metodologia que constituiu. Digo sempre que o meu sonho, Gilberto, era ter um seminário de 2 ou 3 dias só para a gente se aprofundar no anuário. Quem sabe ano que vem a gente consegue fazer isso, porque eu acho que tem muito aqui, muita riqueza para a gente explorar aqui, soluções, propostas de políticas públicas, enfim. Mas dizer que nós começamos com uma notícia muito positiva em relação aos resultados para os municípios em 2021. De fato, a gente tem um resultado de equilíbrio fiscal muito predominante. Nós percebemos que nesse indicador do equilíbrio, né, a despesa corrente, a amortização da dívida sobre a receita corrente, a gente percebe que os municípios tiveram um resultado de 87,9%. Cerca de 12%, 12,1% de poupança. Isso é um resultado muito interessante, muito importante para as finanças locais do país. É o melhor indicador desde 2002 e ainda 94% dos municípios apresentam um resultado positivo de equilíbrio fiscal. Então, realmente, é um marco. Nós tivemos fatores, como vamos discutir um pouco mais para frente na discussão dos cenários, extraordinários, naturalmente, nesse período de 2021,
Mas nós também devemos atribuir, como veremos na decomposição da receita, também a esforço tributário, a esforço próprio dos entes subnacionais. Pode passar para o próximo slide da disponibilidade de caixa. Aqui ele analisa a questão da disponibilidade de recursos não vinculados, ou seja, aqueles de saúde, educação, eles tiram dessa base para mostrar a disponibilidade de caixa e demonstram, mais uma vez, que, do ponto de vista do caixa, a situação também é muito confortável. 75,7% dos municípios brasileiros apresentam suficiência financeira, e se isso for colocado como proporção da receita corrente, ela passa de 4,3% em 2020 para 7,9% em 2021, o que é um resultado muito significativo. Como diz aqui a apresentação, é o melhor indicador desde 2015, quando começou essa série de dados. Podemos passar agora para receitas e despesas. Essa correlação aqui é muito importante, onde a gente percebe um descolamento da receita total sobre a despesa total. Ou seja, a nossa receita cresce 6,1% e a nossa despesa cresce apenas 1,3%. É claro que a gente teve algumas excepcionalidades de receita. A receita cresce principalmente nas transferências de FPM, quanto à parte do ICMS, devido a realmente o aumento no preço da energia, dos combustíveis. E a gente segura as receitas também com a Lei Complementar 173, que veda reajustes nesse período da pandemia. Então, esses dois fatores começam a apresentar um resultado importante aqui de diferença da receita total para a despesa total. Pode passar para o próximo slide das receitas correntes. Olha a evolução da receita corrente, agora a gente vai particionar aí um pouco em relação aos tributos, né? Esse bom desempenho apresentado na recuperação da economia e eventos extraordinários, como a subida dos preços dos combustíveis e das tarifas de energia elétrica. Reparem, 23,8% de crescimento no fundo de participação dos municípios. Ou seja, a União também vem arrecadando muito por meio dos seus tributos. Então, realmente, essa repartição que entra no FPM cresceu de forma extraordinária em 2021, chegando a um aumento total na receita corrente de 7,2%. O ICMS cresce 17,3%, por causa desses dois fatores que foram mencionados acima, e aí eu vou me permitir fazer uma observação em relação a essa situação, olhando para o futuro. Eu represento a Frente Nacional dos Prefeitos na Câmara de Conciliação de Repartição do ICMS, instituída pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós tivemos mais uma reunião que se estendeu até quase 7 horas da noite, lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, onde representantes dos estados e representantes da União vêm discutindo medidas compensatórias decorrentes, que serão necessárias em decorrência da lei complementar, das leis complementares 192 e 194 deste ano. Essa situação de limitação de ICMS para os produtos considerados essenciais, incluídos os essenciais, combustíveis, energia elétrica, realmente apresentou um choque importante na receita dos estados. Houve também outras medidas, como a retirada de tarifas de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS da energia elétrica, que vem comprometer ainda mais a receita do ICMS de energia elétrica. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar que o ICMS, a partir do ano que vem e até mesmo no final desse ano, tende a ter um desempenho bem inferior ao que a gente tem verificado aqui até 2021. E aí vale a pena a gente aqui comemorar em grupo, já que eu estou vendo aqui tantos colegas secretários de Fazenda de todo o Brasil, o desempenho das nossas receitas, do ISS, que cresce 13,8%, do ITBI, que cresce 32,2%, e do IPTU, que cresce 7,5%. São muitos os esforços, claro que o ISS reforça uma retomada da economia de serviços muito fechada em 2020 ainda,
Então, 2021, com a reabertura dos serviços, há um crescimento natural, mas nós temos também medidas, e é muito interessante observar, Gilberto, nos pequenos municípios, a questão do ISS dentro do Simples, como que isso aumenta o ISS da arrecadação do ISS nos pequenos municípios. Isso é uma questão muito interessante a se observar. Então, os municípios pequenos participando da composição da receita total tributária do país é muito digno de menção. Então, essas eram as nossas observações em relação à receita corrente. Eu realmente recomendo muito a leitura do documento, porque ela é muito rica e traz detalhes sobre todas essas apresentações que a gente ficou até agoniado de falar tão pouco sobre questões tão interessantes que nós teríamos a abordar. Sobre os cenários de 2022 e 2023, o bom desempenho da receita corrente líquida no primeiro semestre de 2022, o aumento real de 16% foi puxado pela cota parte do ICMS, FPM e ISS. O resultado da receita corrente líquida no ano deve ficar menor devido às reduções, essas limitações que eu mencionei com vocês do ICMS e do IPI também, que agora a gente teve uma redução importante. E nós temos que olhar para frente e olhar que o Boletim Focus vem demonstrando um crescimento muito tímido em 2023 para o país. Então, isso também deve representar uma retenção nas receitas, principalmente aquelas mais relacionadas à atividade econômica, como ITBI e como o ISS. E o desaquecimento da economia mundial com o efeito da guerra na Rússia e Ucrânia e também dos aumentos, por exemplo, da taxa de juros de vários países desenvolvidos, alguns até que estão deixando de ter juros negativos. Isso também tende a trazer uma pequena, um arrefecimento para a nossa economia aqui dos países ainda em desenvolvimento. E nós temos pressões importantes do lado da despesa, como, por exemplo, o reajuste de servidores, que muitos já devem ter concedido esse ano, em 2022, depois de 2 anos e uma inflação de mais de 10%, foi necessário haver alguma recomposição salarial justa enfim, e absolutamente natural. Nós temos ainda serviços represados, principalmente nas questões eletivas na área de saúde. A assistência social continua sendo uma pressão forte de despesa, porque há uma pobreza, o aumento da pobreza extrema é sentido, além de todos os esforços para cadastramento, para auxílios, que é toda uma mobilização de despesa que se faz necessária nos municípios para cadastros. Nós teremos, naturalmente, uma tendência a maiores investimentos em 2023, pelo ciclo político do ano, e pressões aí de despesa que nós temos muito pouca governabilidade, como, por exemplo, o piso salarial do magistério e da enfermagem. Como esses outros pisos vêm acontecendo, legítimos, corretos, entretanto, faz-se necessário que seja criado também uma fonte de financiamento para os entes subnacionais suportarem como estão pensando e tratando formas de financiamento para o setor privado. Nós precisamos também, setor público, ter formas de financiamento para compensar aí esses pisos. Podemos passar, por favor, agora rapidamente, falando do crescimento da receita, como o Gilberto, eu recomendo a todos lerem hoje o Valor, uma reportagem muito bem elaborada sobre o anuário, onde há um destaque importante sobre o maior crescimento da receita em cidades de até 200 mil habitantes. Essa questão do ISS que eu mencionei foi uma delas, mas principalmente porque são cidades que dependem também muito das transferências, que cresceram muito nesse período, o ICMS e o FPM. Então, as cidades até 200 mil habitantes apresentam um crescimento significativo. Interessante que essas médias entre 200 mil e 500 mil têm uma retração, e as acima de 15 mil apresentam novamente um pequeno aumento, até mesmo pela atividade econômica de ISS, que é muito punjante nessas cidades maiores. E o crescimento no G100 também. Podemos passar para o próximo, senão eu vou passar do meu tempo aqui e o Gilberto vai brigar comigo. A gente tem uma receita de capital que cai muito. Isso é interessante, como que a gente percebe que caiu 18,3%. Claro que há um pouco a questão do ciclo político, né? Porque 2021 realmente é um primeiro ano de mandato, onde há normalmente um momento de planejamento, de acerto de contas. Há uma retração nas operações de crédito. Agora, é interessante, eu fiquei pesquisando aqui, gostaria de ouvir aqui as observações de vocês com relação a essa questão das transferências de capital da União, que recuaram 1,3 bi. Eu tendo a entender que isso aqui tem,
por causa de um grande privilégio que está havendo em transferências de emendas de custeio, deixando os convênios menos quantidades, convênios com plano de trabalho, etc., e um aumento significativo nas emendas de custeio. Então, esse número aqui é um número que compromete os investimentos do país. Eu acho que é um número que a gente deve olhar com carinho e tratar de medidas, porque isso é que cresce o país, né? A formação bruta de capital fixo na despesa de capital. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, cauteloso nesse número aí. Podemos passar para a próxima. E agora falar um pouquinho da despesa, né? O total da despesa. Elas aumentaram um pouco em relação à receita total, 1,3%. A gente teve isso basicamente em relação, por decorrência da Lei Complementar 173. A gente teve um pequeno aumento no custeio, e isso natural, porque a gente estava com o trabalho praticamente todo remoto, e muitos serviços até desativados em função da pandemia, e isso retornou presencialmente, então você tem uma subida aí no custeio. E eu acho que é preocupante, como mencionei, inclusive, no slide anterior, é uma retração dos investimentos, relativamente natural para o primeiro ano de governo, mas que a gente deve ter um olhar, como país, inclusive, detalhado sobre essa situação. E as dívidas, a gente tem um momento da amortização, mas também, quando a gente olha o anuário, a gente percebe que esse não é um dado preocupante, porque os municípios não estão em excesso de endividamento, nós não estamos muito endividados. E estamos conseguindo arcar com a amortização de uma forma tranquila, sem quaisquer sobressaltos. E agora, para encerrar minha apresentação, eu gostaria de apresentar aqui um pouco as despesas por função, o aumento de 9,8% na educação, porque as aulas presenciais voltaram, ainda assim, quase 1.000 municípios não conseguiram aplicar o mínimo constitucional de 25%, vocês lembram todo aquele esforço de mobilização da PEC, da emenda constitucional, PEC 13, né? PEC 13, ou emenda constitucional 13, enfim, o nome mas que postergou para o ano seguinte a possibilidade de se utilizar, aí, se comprometer os 25% da educação. A gente vê que quase 1.000 municípios realmente foram beneficiados com esse esforço político extraordinário que a FNP teve à frente, de forma a equacionar e valorizar a qualidade do gasto da educação. É muito importante a gente ressaltar esse ponto. A saúde cresceu um pouco ainda em relação a 2020. A gente sabe que em 2021 a pandemia ela foi mais rápida, mais virulenta, muito forte no início do ano. Isso realmente impactou os serviços de saúde de uma forma muito dramática, e não houve o correspondente repasse de recursos para a saúde como houve em 2020. A assistência social recuou um pouco em relação ao de 2020, ainda assim, em forma importante dos anos anteriores, ainda com as ações de mitigação dos efeitos da pandemia em 2022. Então, a gente teve aqui as 3 áreas de cunho social, representando aí 56,2% das despesas municipais em 2021, o que é um dado natural, tendo em vista que essa é a função precípua, a prestação de serviços nessas 3 áreas dos municípios brasileiros. Agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, parabenizo a ela e a Frente Nacional dos Prefeitos pela elaboração desse extraordinário documento. Giovana, muito obrigado mais uma vez, e acrescento naquela lâmina dos alertas para 2023, antes de passar a palavra para o Jefferson, 2 aspectos. Um que você tocou agora, a respeito dos efeitos da emenda constitucional 119, derivada da aprovação da PEC 13, que é dos municípios que não aplicaram 25%, agora terão, além dos compromissos ordinários, os 25%, mais aquilo que eventualmente não aplicou. Isso é mais uma pressão, vamos assim, do ponto de vista das despesas para 2023 e 2024. E o outro alerta é sobre o transporte público, né? Os municípios estão aguardando aí para os próximos dias a transferência dos 2,5 bilhões de reais para a sustentação das despesas dos idosos acima de 65 anos, mas para os anos seguintes esse recurso não está assegurado ainda tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para assegurar esse recurso para os anos 2023 e 2024. Então, o tema do transporte, obviamente, ainda continuará tensionando as contas públicas.
Mas, Jefferson Passos, presidente da Abrasp, né? Tem muito conhecimento, já foi secretário de Estado, tem muito conhecimento, obviamente, sobre finanças públicas também, assim como Giovana. E, por favor, seus comentários a respeito dos dados aí do Multicidades. Bom dia, Gilberto, bom dia, Giovana, bom dia a todos os colegas secretários, prefeitos, todos os assessores, toda a audiência, a equipe da Ecos, os patrocinadores. Reforço aqui meus parabéns já expressados pela qualidade do trabalho e antes de dar início aos comentários em relação às lâminas aqui da apresentação, Gilberto, eu queria acrescentar aqui naquela planilhinha de riscos, né? Houve um comentário em relação ao comportamento e a necessidade de aumento das despesas com assistência social, e ainda por cima nós temos aí uma retirada de recursos da ordem de 90% do orçamento da União. Então é um risco concreto e imediato, né, de subfinanciamento pelo governo federal de uma política pública que nesse momento de saída da pandemia, nesse momento que a gente ainda tem desemprego alto, pobreza extrema, você retirar o suporte que o governo federal vem dando, ou mesmo reduzi-lo, né, realmente trará consequências enormes para as finanças municipais. Os municípios já vêm ampliando gastos com assistência social, né, e a tendência é que os nossos orçamentos sejam mais pressionados ainda em 2023, com gastos nessa função política. E em relação à educação, esse comentário é bem pertinente, mas essa pressão por gasto não vai ser só para quem não atingiu, não. Mesmo quem atingiu, em algumas situações, atingiu por meio de gastos extraordinários, né, que podem não se repetir. Então, será um desafio disponibilizar recursos adicionais à educação ainda em 2023, né? Nós temos aí 2022 e 2023 para recompor essas perdas, e esse desafio é um desafio que, com certeza, ele também não se limitará àqueles municípios que não atingiram os 25% em 2020. Bom, indo aqui para a apresentação, para a gente concluir aqui os principais números levantados na Multicidades, né? Falando um pouquinho da questão da arrecadação direta, né? A gente percebe que a arrecadação direta dos municípios, né, quando comparada com a União e os estados, ela teve uma queda, né, de 2020 para 2021, né? Ela caiu aí de 8,1% para 7,9%, mas quando você olha uma série histórica maior, né, de 2000 para cá, os municípios têm conseguido crescer a sua participação na arrecadação direta, né? A gente tem aí uma situação que em 2020, né, nós tivemos aí situação excepcional, né, um crescimento significativo, mas a gente não acredita numa tendência de perda da participação dos municípios na arrecadação direta. Ao contrário, os municípios têm fortalecido, né, a sua arrecadação no ISS, têm fortalecido a sua arrecadação no IPTU, e eu acho que esse é um trabalho que a gente deve priorizar para o futuro, a fim que a gente efetivamente consiga ampliar essa participação. Tá? Próximo. E em relação à receita disponível dos municípios, ela também recuou um ponto percentual, mas ainda assim é uma receita disponível superior a todos os anos anteriores a 2020. E de qualquer sorte, os municípios eles vêm melhorando as suas contas. A Giovana apresentou os dados do equilíbrio fiscal e eles demonstram isso, e demonstram inclusive que isso não é um fato isolado. Isso a gente tem mantido uma consistência ao longo do tempo. Os municípios, além de melhorar o seu equilíbrio fiscal, eles têm aumentado a sua participação no investimento nacional. Então, o investimento público nacional, os municípios eles têm assumido um papel que a União, de certa forma, tem deixado de exercer. Tá? Mas a receita disponível ela deu uma reduzida, até porque em 2021 as transferências
reduzido também, os apoios financeiros eles se reduziram também, né? E em algumas situações, o royalties do petróleo contribuíram para esse desempenho, mas no geral, né? Até porque royalties do petróleo a gente tem uma concentração de receita, o ISS é o grande responsável por esse desempenho. Próximo, por favor. Né? Em relação à receita per capita, isso aqui reforça, né, a mensagem que o Gilberto trouxe, o alerta que o Gilberto trouxe lá desde o início, né? A maior receita per capita, ela vem de municípios com até 20 mil habitantes, né? Ela tem uma taxa de crescimento real dessa receita corrente per capita aí de 133%, ela é elevada, e esse tem uma receita de 4.293. Você vê que essa receita, ela é superior, inclusive, à receita per capita dos municípios acima de 500 mil habitantes, que é o segundo bloco, né, digamos assim, né, nesse item, e ela é muito superior aos municípios entre 20 mil e até 500 mil habitantes. O FPM é claramente, né, o fator, né, que vem fazendo esse crescimento per capita da receita dos pequenos municípios, né? 1% de julho, 1% de dezembro, agora mais 1% em setembro, quer dizer, 1% não, mais um determinado percentual agora em setembro, mas mais do que isso, né? Critérios de distribuição que levam a uma distorção quando eu entendo que a gente tem que olhar o FPM como algo que tente diminuir a desigualdade. Eu acho que é um debate interessante para o futuro, né? Critérios de repartição dessas receitas. É óbvio que quando você fala de critérios de repartição, alguém perde, alguém ganha, tudo muito polêmico, né? Mas a gente precisa entender para onde o país vai, né? O porquê de termos tantos pequenos municípios, onde muitas vezes não se arrecada nem 10% do que é suficiente para custear suas despesas administrativas, suas despesas de funcionamento. Eu não estou falando aqui de despesas finalísticas. Então, acho que esse é um debate que precisa ser levado a cabo, né, dentro de um ambiente adequado, dentro do Congresso, com toda a cautela necessária, mas os dados demonstram essa distorção em relação ao direcionamento dessas receitas. Por favor. E esse gráfico ele mostra claramente isso, né? Essa série histórica de 2002 para cá mostra aí os municípios de até 20 mil habitantes assumiram a dianteira na renda per capita com R$ 4.293, quando em 2002 eles tinham uma receita próxima a R$ 1.800, né? Eles estavam ali no meio entre os blocos. Né? E os municípios acima de 500 mil habitantes, que tinham uma renda per capita ali de R$ 2.300 em 2002, acabaram perdendo essa posição, né? Foram ultrapassados ali a partir de 2019, 2020, justamente pelo aumento maior na receita corrente desses pequenos municípios, e um crescimento de população muito menor do que o crescimento das médias e grandes cidades, né? Excetuando-se aí já as metrópoles, as maiores capitais do país. Próximo. Está aqui justamente essa demonstração da taxa de crescimento populacional, né? Você vê que quem mais cresceu no país foram as cidades com população entre 200 e 500 mil habitantes. Desde 1970 aí, essa população ela cresceu aí 377%, e já as pequenas cidades até 20 mil habitantes cresceram 19,7%. E o movimento de transferência ele foi no sentido contrário, como bem já foi colocado por Gilberto. Né? E pensando, olhando um pouco para o futuro, né? Aqui a gente já traz alguns desafios futuros, alguns riscos. Então, assim, enfrentar o desafio da reforma tributária ele será inevitável para o ano que vem, né? Nós temos propostas de reforma tributária que estão tramitando no Congresso, que não atendem os interesses do município, mas também não atendem os interesses nacionais. A própria PEC 110, a gente entende que ela não entrega o que promete,
Ela aumenta a carga tributária não só do setor de serviços, ela tem mecanismos ali que aumentam a carga tributária global do país, como a criação de fundos de compensação com a possibilidade de instituição de alíquota extra, né? Ela tem um elevado custo de conformidade, período de transição com duplicidade de regras, né? E mais do que isso, é um verdadeiro ataque, né, ao federalismo brasileiro, né? Um ataque que a gente já está vivenciando agora. A Giovana citou os debates, né? O grupo que foi criado lá no STF pelo ministro Gilmar Mendes para tentar conciliar, né, a questão da aplicação das leis complementares 192 e 194 que instituíram o ICMS ad valorem, limitaram alíquotas de ICMS de combustíveis, energia elétrica, e o impacto ainda não foi todo sentido, né? Nós já tivemos agora em agosto aí uma queda nominal superior a 5% na arrecadação do ICMS nacional, quando a gente corrige isso pelo IPCA, uma queda superior a 2 dígitos, mas ainda a queda será maior porque o impacto da retirada das tarifas de distribuição e transmissão ainda não foi sentido. E a gente, dentro do calendário que está estabelecido lá no STF, tem um prazo até 4 de novembro para uma tentativa de conciliação. Isso significa que a gente não vai ter uma reversão desse quadro nesse segundo semestre, a queda do ICMS será real, né? E, não havendo conciliação, nós podemos ter uma judicialização que levantaria um certo tempo para chegar a um desfecho, né? Então, um risco extremamente elevado. Por outro lado, eu vislumbro que os estados talvez não tenham outra alternativa a não ser, passado esse momento, né, esse prazo final de conciliação, a encaminharem leis às suas assembleias, aumentando as suas alíquotas modais, né, aquelas alíquotas que hoje são 17% e 18%, né, elas com certeza deverão ser aumentadas pelos estados. Alguns estados deverão ter essa iniciativa, a fim de recompor parte das perdas. Então, é um cenário bastante complexo do ponto de vista político-institucional. A gente vai ter que enfrentar, né, um debate ano que vem de reforma tributária. A nossa defesa por uma reforma que seja feita fatiada, uma reforma que seja feita em cada tributo, dentro da esfera de competência, né? Dentro da Abrasf, a gente tem, estamos em fase final de elaboração, uma proposta de reforma do ISS, que ela já está consubstanciada nas emendas constitucionais, nas emendas que foram apresentadas às PECs em andamento lá dentro do Simplificar Já, dentro do módulo específico do ISS, né? Mas a gente, e esse trabalho vem sendo feito de conversa com os atores, com os setores, com a Federação, setor industrial, setor de serviços, bancos, né, no sentido e até mesmo com as assessorias econômicas dos candidatos, no sentido de a gente tentar construir algo nesse sentido para o ano que vem. Mas, com certeza, haverá necessidade de uma mobilização enorme, né, de todos os municípios em torno da defesa dos seus interesses nessa reforma tributária. Tá? O próximo, por favor. Tá? Então, para concluir, eu só quero trazer aqui também como um olhar para o futuro, né, alguns outros aspectos. Eu falei aqui dos desafios políticos e institucionais que a gente vai ter no Congresso em relação à reforma tributária, em relação a uma reformulação do ISS, né, mas a gente tem alguns aspectos de ordem de disputas legais que também podem trazer risco para o ano que vem. Nós temos aí um ataque enorme ao ITBI, né, temos ações sendo julgadas aí no STJ, no caso concreto do município de São Paulo, que estão mudando o entendimento da base de cálculo do ITBI. Precisaremos enfrentar esse tema. Temos a questão do ICMS, que se não for resolvido pela via judicial, pela conciliação, precisará de uma mobilização e talvez de uma atuação conjunta dos municípios com os estados.
né? E nós temos aqui um grande movimento para esse ano, que eu acho que é um movimento de consolidação dos municípios e um movimento de caráter tecnológico, tá certo? E pode viabilizar essa nossa proposta de reforma, que é o desafio de disseminarmos a nota fiscal eletrônica de serviço nacional. Do ponto de vista tecnológico, essa é uma ferramenta que pode alavancar muito a arrecadação dos municípios, e não só das capitais, não só das médias e grandes cidades, também das pequenas cidades, né, que já tem uma receita significativa do ISS vindo dentro do Simples Nacional. Então, com a nota fiscal nacional, que foi um projeto que foi desenvolvido em conjunto com a Receita Federal, teve a participação da Frente Nacional de Prefeitos, da Abrace, né, que são signatários de um convênio, né, lá com a Receita, e cuja adesão já está disponível, né? Então, assim, eu aqui quero trazer como meu incentivo aos colegas secretários que todos façam adesão à nota fiscal nacional. Nós precisamos transformar ela como um instrumento único de simplificação, de colaboração com o setor privado, mas, acima de tudo, sobre a ótica tributária, um instrumento que vai diminuir a sonegação, que vai ajudar a fiscalização, tá? E que vai aumentar as receitas e vai consolidar a posição do ISS como um tributo de competência municipal, fácil de ser arrecadado, simples, sem obrigações acessórias excessivas, né, com uma legislação no futuro, se Deus quiser, nacional, que vai nos blindar de ataques ou de tentativas de incorporação ou de retirada desse tributo da esfera da competência municipal. Bom, Gilberto, eram essas palavras, acho que passei um pouquinho do tempo, mas achei necessário. Muito obrigado. Né? Nós que agradecemos, Jefferson, excelente as apresentações da Giovana e do Jefferson. Nós estamos chegando no final do nosso evento, gostaríamos de pedir ao Kleber Castro que pudesse fazer breves comentários a respeito do G100, né? Kleber fez já estudos sobre a forma de partilha dos fundos, prefeito Isaías. E aqui eu destaco, né, mais uma vez, né, o Kleber vai fazer uma breve análise sobre o G100, o prefeito Edson estava aqui conosco, acho que ainda está. Mas, olha, o ISS, o principal tributo de responsabilidade dos municípios de 2021, arrecadou 88 bilhões de reais. O FPM, no mesmo ano, 144 bilhões de reais. É fundamental a atenção ao ISS, o principal tributo das cidades brasileiras. Mas é preciso jogar luz sobre o FPM. 144 bilhões de reais, quase o dobro do valor só do ISS. Se o FPM for mal repartido, as cidades ainda sofrerão as consequências, obviamente, dessas injustiças, dessas iniquidades que nós assistimos pelo território. Kleber, por favor. Obrigado, Gilberto. Bom dia a todos os presentes. O Gilberto abriu esse evento falando sobre o mantra da Frente Nacional de Prefeitos, né, que é o dinheiro está indo para o lugar errado, o dinheiro não está acompanhando as pessoas. E eu acredito que o G100 seja a representação mais fidedigna dessa fala de abertura do Gilberto. E talvez seja exatamente por isso que a gente tem um olhar aí dedicado, um olhar especial para esse grupo. Acredito que a maioria dos presentes aqui, ou a maioria dos que acompanham o trabalho da frente, saibam do que se trata o G100. Mas eu vou fazer um contexto aqui bastante breve para vocês tentarem entender do que se trata e por que esse comentário do Gilberto sobre o FPM tem tanta relação com a questão do G100. Então, hoje o G100 ele tem 112 municípios, né? No último levantamento, ele representa pouco mais de 10% da população brasileira, e são municípios que agregam algumas características que geram problemas do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de bem-estar social, e também do ponto de vista da estrutura de financiamento das prefeituras que estão inseridas nessas cidades, né? Então, são cidades que têm população muito elevada e um dinamismo econômico muito baixo. Então, ao mesmo tempo que isso gera resultados em termos de indicadores de saúde, de educação, de segurança pública, de saneamento, indicadores muito ruins,
ele também não proporciona que essas prefeituras possam se financiar adequadamente para enfrentar esses problemas. Então, o baixo dinamismo econômico não permite alavancar as receitas próprias e a estrutura de transferências intergovernamentais, bastante anacrônica, ela também não favorece a esse grupo de municípios. Então, a gente está citando aqui especialmente a cota-parte do ICMS e o FPM. E aí eu vou aproveitar para tomar como exemplo aqui a fala do prefeito Edson Jubá, que foi muito feliz e muito preciso ao citar o problema do FPM na cidade dele. Então, isso é uma representação fiel do que acontece com os municípios do G100 nessa partilha de recursos de transferências intergovernamentais. Então, por isso que é tão importante ter esse olhar dedicado para o G100. E aí eu aproveito aqui para lançar uma outra questão, que é o fato de que o G100 ele permeia um debate mais profundo, uma pauta estruturante para a Frente Nacional de Prefeitos, para os municípios da frente, que é o debate em torno do federalismo fiscal, e aí não só a reforma tributária, mas uma revisão do sistema de transferências, discussões sobre competências, e também sobre a questão das metrópoles. Grande parte dos municípios, a maioria dos municípios do G100 estão inseridos em metrópoles, então a gente tem a necessidade de fazer uma discussão sobre governança e financiamento de metrópoles, e fazer com que a articulação do poder público dentro das metrópoles ela saia do papel, ela saia do plano das ideias, que se transforme numa ação efetiva. Então, era fundamentalmente isso que eu tinha para falar sobre o G100, aí eu passo a palavra para o Gilberto. Obrigado. Kleber, muito obrigado mais uma vez, e nós gostaríamos de consultar o prefeito Edson e o prefeito Isaías, em especial, se querem fazer algum comentário ao final do nosso evento, porque, infelizmente, não seria possível, né, abrir a palavra a todos, mas prefeito Isaías. Só para parabenizar, eu sou um leitor assíduo, pesquiso, comparo com as cidades, vejo as cidades do Vale do Paraíba, vejo as cidades com porte e características econômicas de Jacareí e cobro dos meus colegas secretários. Eu gostaria de fazer uma sugestão, Gilberto, que você levasse ao nosso presidente, para que ele, ainda esse mês, se possível, levasse para os candidatos à presidência da República a situação concreta e objetiva apontada pelo G100. É preciso que, no novo período presidencial, o Brasil tome alguma decisão. Não é possível nós convivermos com cidades tão importantes com essa total incapacidade de resolver minimamente suas demandas, com receita inferior à metade da média das demais cidades. Então, mais grave do que o crescimento da receita nas pequenas cidades, que, de uma certa forma, se fosse planejado, seria ótimo, porque estaria estimulando o crescimento dessa cidade, mas não é simplesmente o acaso, é a situação do G20. Eu acho que vale a pena um documento com esses dados, com esse diagnóstico preciso, apontando para os candidatos a presidente para que eles se debrucem diante desse problema e tragam uma solução o mais rápido possível. No mais, parabenizo todos os especialistas, os pesquisadores que fornecem a todos os prefeitos e secretários a mais importante ferramenta do planejamento fiscal orçamentário dos seus municípios. Rapaz, se tivéssemos combinado com o prefeito Edson, com o prefeito Isaías, abrir como o prefeito Edson abriu, o Isaías fechar com essas palavras, gente do céu, tivesse combinado, hein, Giovana? Não tinha dado tão certo. Prefeito Edson. Só mais uma vez, Roberto, a Frente Nacional do Prefeito, por estar sempre, eu não falo ao lado, né, das prefeituras, não, está sempre trazendo informações que a gente possa trabalhar e tracionando os nossos municípios, buscando que os municípios acompanhem todo o processo de desenvolvimento. Eu fiz assim, uma rápida olhada ali no anuário, numa parte que me chama muita atenção, que é a educação. A educação, para mim, é padrão, porque, normalmente, a gente segue ali os 25%. É muito raro o município gastar 40% com educação e não pode gastar, com exceção desse ano passado, menos de 25%. Então, quando você fala em 25%,
você consegue saber quais municípios estão recebendo excesso de recurso e quais municípios estão trabalhando com déficit absoluto. Dou um exemplo. Tem um município do meu estado que era o recordista em gastos de educação no anuário do ano passado, com R$61 mil por aluno ano. Esse ano caiu um pouco, porque ele passou de 25 alunos para 33. Então, ele caiu para o terceiro lugar, mas ainda acima de R$50 mil por habitante. Eu acho que a gente gasta muito bem, tranquilo, a gente tem uma educação de qualidade em Ubá, e nós gastamos R$6.500, R$6.600 por aluno ano. Então, tem uma discrepância aí que eu não consigo entender onde vai todo esse recurso da educação desses municípios. Pequenininho às vezes, mas alguns municípios grandes, que têm uma alta arrecadação e são obrigados a gastar 25%, precisando ou não. Já não falo, não é no mérito, mas precisando ou não. Mas, enfim, essa discussão é necessária. O que falou o prefeito de Jacareí, nós temos que levar isso ao conhecimento de quem vai nos dirigir os próximos 4 anos, essa instabilidade que a gente não sabe onde vai parar, mas eu estou há 6 anos quase na prefeitura de Ubá. Não vi nada melhorar do ponto de vista real. O que teve foi variações por conta de pandemia, de recursos do governo extras. Agora vem aí também o do gasto com o transporte público, mas, enfim, isso não está resolvendo os nossos problemas. As cidades vão continuar pobres e eu não tenho como aumentar ISS, QN ou outras tarifas municipais. Ao Deus dará. Nós temos que seguir também que a população está carente, a população ela não suporta aumentos excessivos. Então, a gente tenta equilibrar com certo IPTU, contratamos já o referenciamento, estamos fazendo o estudo da planta de valores, mas isso não vai resolver o nosso problema, porque o principal, o FPM, ele é totalmente diferenciado entre os municípios e existe aqueles municípios que eles não têm culpa nenhuma de ter rodo de petróleo, de ter outros atributos de mineração, por exemplo, de barragem, mas os nossos municípios que não têm isso aí estão ficando para trás. Então, do meu agradecimento, desculpa até ter estendido um pouquinho, um abraço a todos que participaram, inclusive os patrocinadores do Multicidade e as pessoas que tiveram também nos passando informações sobre o anuário. Muito obrigado, Gilberto. Nós que agradecemos, prefeito Edson, prefeito Isaías, Giovana, Jefferson, que fizeram a apresentação. Tânia e Alberto, eu gostaria que vocês fizessem um tchauzinho aí para todo mundo vê-los, viu? Tânia e Alberto, parabéns, viu? São aí muito competentes aí todo ano, cuidadosos, zelosos aí com o Anuário Multicidades. Agradecer mais uma vez os patrocinadores, a Volvo, a Tecnoit, o Santander, o Sebrae e o Banco Itaú Unibanco. Um abraço a todos em nome do presidente Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Aracaju. O anuário está disponível na internet, será enviado para os gabinetes dos prefeitos. E, Giovana, Jefferson, brevemente, vamos fazer um evento para aprofundar esse debate sobre multicidades, porque tem muita análise para ser feita a respeito das informações que estão aí disponibilizadas. Um abraço, um bom dia a todos, uma boa semana.